Queridos irmãos e irmãs, 10 para as 9. Você já tomou café hoje? Já? O que você gosta de comer? Qual o seu prato preferido? Eu não tenho um prato preferido, mas gosto de muitas coisas. Só não vou dizer para vocês que eu não gosto. Quando a gente está com fome, a gente acorda de manhã, a gente quer comer um pão com manteiga, ou pão com ovos mexidos. Dá fome hoje, né? A gente quer comer um pedaço de bolo, ou às vezes aquela mosca, aquele café quentinho, passadinho, para tirar a fome. E o almoço? O que vocês vão ter no almoço hoje? Olha, como é bom a gente comer aquela macarronada, uma lasanha, um arroz soltinho, feito na hora, um salpicão, que fica soprando aqui no meu ouvido. Um salpicão, aquele franguinho assado, feito com muito carinho, frango diabo, meu Deus do céu, tem jeito disso não. Aliás, eu gosto de frango diabo, eu gosto daquela carne moidinha com o angu bem temperadinho, bem temperado. Como é bom, né? Gente, tem muita coisa boa, né? Quando a gente está naquele churrasquinho, tem aquela panceta bem assadinha, com um limãozinho, ou brasileiro não pode ouvir muito isso não, né? Ou se não aquela picanha virada, ou provolone, e um patezinho de azeitona, mostarda. Eita coisa boa, né, gente? Ou quando a gente está com sede, a gente fica o dia inteiro sem beber uma água, quando a gente vai na geladeira ou tira ela do filtro, aquela água fresquinha, toma aquela água, mata a sede. Queridos irmãos e irmãs, independentemente de que comida comemos, o mais importante é que nós precisamos da comida. É claro que tem a questão do sabor, do gosto, mas a comida sustenta-nos, dá-nos sustentação para continuar vivendo. Quando a gente vê cenas, imagens de pessoas que são privadas, até mesmo na alimentação básica, o coração dói. A gente fica pensando por que irmãos, filhos de Deus, seres humanos, não têm o básico necessário. E até mesmo no nosso país, que é um país riquíssimo, existem irmãos que vivem essa situação de penúria, de escassez. Às vezes, irmãos que dependem da nossa generosidade, da nossa solidariedade, da nossa caridade. Por isso que os santos padres diziam que aquilo que está sobrando nas nossas despesas não nos pertence. O que está sobrando, veja bem. Porque todos têm direito a uma alimentação. E a alimentação, ela serve para manter-nos vivos. E a alma, queridos irmãos e irmãs? Como que está a nossa alma? Nós cuidamos do corpo e deve cuidar. Deve cuidar. Eu fazendo um tratamento de saúde e eu estou tomando uma medicação, eu perdi nos últimos 3 meses 15 quilos, porque é necessário.
gente deve cuidar. A gente não deve desprezar o corpo. Estou precisando fazer uma academia, treinar. Se precisa, faça. Estou precisando fazer uma caminhada. O médico falou que eu tenho que parar de fumar. Senão eu já sei. O médico me recomendou, olha, vamos deixar a cachaçinha debaixo da pia, porque está fazendo mal. Isso é cuidar do corpo. Mas é alma. Você, nós estamos cuidando da nossa alma, porque, olha, no plano escatológico, quando a gente morrer, quando a gente for fazer a nossa Páscoa, o que primeiro vai se apresentar diante de Deus não é o teu corpo sarado, não. O que vai apresentar diante de Deus é a nossa alma. Se ela estiver preparada para entrar no reino dos céus, entrará. Vinde, bendito de meu Pai. Agora, se ela não estiver preparada para os outros cristãos, pega o elevador e desce. Para nós ainda tem o purgatório, onde vamos purificar. Mas não confie nisso, queridos irmãos e irmãs. A misericórdia de Deus é infinita, mas não confie nisso. Nós temos esse tempo no Kairos de Deus, nós temos o tempo de nos salvar. E a palavra hoje vai nos dizer isso na segunda leitura. Nós temos a palavra que nós aprendemos desde pequeno. E quando eu li essa liturgia de hoje, dentro das catequistas, eu lembrava da catequese. A catequese começa com a mãe, né? Essas crianças que estão no colo de vocês, essas crianças que já estão na igreja, é algo tão salutar. É a família se preocupando com a educação da fé. Mas, queridos irmãos e irmãs, o que nos mantém unidos em pé na nossa fé é a nossa vida de oração. O que faz a gente estar preparado para tomar posse na herança que Deus nos propõe é a oração. O que mantém a nossa vida equilibrada, a harmonia do nosso viver, é a oração. Aí eu pergunto, como está a sua oração? E a oração, segundo os Santos Padres, é o momento que eu tenho intimidade com Deus. Às vezes nós achamos que a oração é só quando nós estamos precisando, necessitando. E eu vou dizer a vocês que sempre nós precisamos da oração. Não é só quando achamos. Porque nós corremos o risco, queridos irmãos e irmãs, de perdermos essa intimidade com Deus, porque nós só recorremos à oração quando eu estou desesperado. E desculpe a expressão, quando eu estou com a corda no pescoço. Tem mais jeito. Aí eu morro. Aí eu ajoelho. Até calo no joelho. Aí eu vou para a igreja. Aí eu pego meu terço. Aí eu lembro que eu tenho uma Bíblia. E se Deus não resolve aquilo que eu estou querendo no meu tempo, na minha hora, esse Deus não cuida da gente, não olha para a gente. Então, o tema desse domingo que nós vamos levar para a nossa casa e rever, cada um vai rever na sua vida, como anda a minha vida de oração. Pai, eu vou na missa comigo. Eu rezo o texto.
Você faz de coração? Porque eu já vi muita gente que vem à missa e fica conversando a missa inteira. Não aproveita nada. E ainda é capaz de dizer, conversou a missa inteira. Nossa, isso está falando hoje, hein? Já deu 1 hora. A oração é muito importante. E a palavra de Deus fala sobre isso hoje. Fala que o povo de Deus estava sendo pressionado por um povo violento no deserto. O povo que estava matando o povo de Deus. E esse povo tinha que ser confrontado. Só que os soldados, eles foram para o confronto. Mas Moisés, Arão e Hur subiu. Foi para a montanha. Enquanto o povo combatia, Moisés rezava. Quando Moisés rezava, o exército de Israel perdia. Então Moisés ficou lá com as mãos levantadas. E o povo vencia, o povo de Deus. Moisés foi cansando e a mão foi abaixando. O povo começou a perder. O que eles resolveram? Moisés senta aqui nessa pedra. Hur ficou de um lado, segurando a mão, e Arão da outra. E o dia inteiro, Moisés em presença de Deus. E o povo de Deus venceu este povo no deserto. O Santo Evangelho, Jesus ele começa, queridos irmãos, nosso Senhor ele é muito sábio. Jesus colocou os discípulos uma palavra para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e sem desistir. Jesus não está falando a necessidade de rezar sempre e sem desistir. Então Jesus já está falando para nós que às vezes nós começamos uma empreitada, eu vou fazer uma novena. Daqui a pouco, hoje eu não vou não. Hoje eu estou cansado. Não está dando não. Não. É a necessidade. É uma necessidade que nós temos. E sempre, com insistência, Deus tem, queridos irmãos e irmãs, necessariamente, evidentemente que não, Ele nos conhece, mas Ele quer que nós manifestemos a nossa fé por essa presença de intimidade. Aqui nosso Senhor não está falando como ou quando. Ele está falando que a gente deve rezar sempre, quando eu falo assim, a que horas, em que momento. Tem gente que gosta de rezar de manhã. Aí eu acordei, antes de já pôr o pó no coador, já põe a água para ferver, vou fazer minha oração. Tem gente que gosta no fim do dia. Eu vou fazer meu exame de consciência e vou dormir. Tem gente que reza ao longo do dia. Eu vou rezar o terço hoje. Eu vou começar meu terço para o trabalho. A hora que tiver uma folguinha, reza mais um pouco, depois mais um pouco, e depois, quando estiver voltando, termino meu terço. Isso pode, Padre? Pode. Não pode não rezar, né? Pode. Cada um vai arrumar um modo, um jeito de rezar. Mas a necessidade. Então Jesus fala essa palavra de um juiz. Lembrando que para o povo de Israel, para a lei de Israel, toda cidade deveria ter um juiz. Toda cidade. E esse juiz ele deveria ser temente a Deus e justo. Jesus contou uma história que conseguiu encontrar um juiz que não acreditava em Deus e nem estava nem aí com os homens. Era injusto. Não quero fazer nenhuma referência jurídica aqui. E esse juiz de tanta viúva insistir. A gente pergunta, será que essa viúva queria tanto, insistir tanto? A viúva, o órfão e o estrangeiro eram os pobres de Deus, aqueles que mais necessitavam de Deus. Imagina uma mulher que ela não era ouvida em lugar nenhum. Imagina essa mulher viúva, sem ter alguém que lhe protegia e falasse em teu nome. Ela não era ouvida mesmo. Mas ela ficou calada? Não. Ela foi, insistiu, até ele
ele acreditava em Deus porque ele queria fazer o bem com ele. Ele ouviu ela porque ela era inoportuna, toda hora em cima, no pé dele. E ele ainda falou, eu vou ouvir, porque daqui a pouco essa mulher vai me agredir. E na palavra de Deus, essa agressão significa dar uns murros na cara, abaixo dos olhos. É isso mesmo que está lá. Eu não quero levar um murro no meu olho. Então vou atender essa mulher. E atendeu. Imagine se ele chegasse, mandasse alguém lá na casa da mulher, o juiz quer falar contigo, chegasse lá, a mulher já tivesse morrido. Ou já tivesse ido embora, desistido. Não. Ela insistiu para falar com ele, ela queria justiça. Aí Jesus fala assim: se um juiz injusto, desonesto, ímpio, atendeu, o que dirá o nosso Deus? Porque nós somos os seus escolhidos, queridos irmãos e irmãs. Mas o pior, e aqui eu vou terminando a minha reflexão, o pior é se o nosso Deus querido, nosso Deus que nos ama, nosso Deus que nos quer tão bem, se Ele não nos conhece, né? Porque nós não temos nenhuma interação com Ele. Eu tenho 24 horas no dia e eu não tenho 15 minutinhos sequer. E eu estou exagerando, hein? 15 minutinhos sequer para fazer a minha oração. Então eu vos pergunto: alimentamos, mas alimentamos a alma, alimentamos o corpo, cuidamos do corpo. E muito bem, nós estamos cuidando da nossa alma, ou a nossa alma da família, contando para comer. E tudo gratuitamente. Você está rezando? Ou você está em algum lugar? Você senta, silencia e fala: eu vou agora fazer a minha oração. Se você está passando por um momento difícil, eu vou agora clamar e pedir ao meu Deus por essa situação que eu e a minha família estamos vivendo. O meu ambiente de trabalho não está bom. Eu vou pedir a Deus, não para que Ele livre das pessoas ruins, mas que converta essas pessoas, que elas sejam melhores. A gente nunca deve pedir, Deus, o povo de Deus venceu a batalha, não porque Moisés estava rezando, não, porque ele estava fazendo justiça. E para Deus a justiça é mais importante, diante de qualquer coisa. Então, querido irmão e irmã, não vamos voltar lá para a nossa cozinha, não, mas vamos voltar para o nosso ambiente de oração. Você tem na sua casa, você tem um cantinho separado para você rezar? É no meu quarto. Fala para os casais. Quem é casal? Casal. Fala para os casais. A oração conjugal. Casal rezar juntos. Os pais rezar com os filhos. Quando os filhos estão dormindo, refletindo. Rezar pelos filhos. Os pais impõem a mão sobre a criança, sobre o adolescente, sobre até o jovem. Sabe aquele jovem que você, se faz isso, amém. Mas se não faz, sabe aquele jovem, aquele filho jovem, que você vive desejando que ele te dá um beijo no rosto, te dá um abraço? Reza por ele. Não reza por ele só quando ele sai às 9 da noite, às 5 da manhã ainda não chegou, não. Reza sempre. Nós precisamos aprender a acostumar com a nossa vida em Deus. E isso, queridos irmãos e irmãs, desculpe, senhores, se eu estou falando algo que nos desaprova, não é só coisa de mulher. Isso é para todos. Homem também deve meter o joelho no chão, andar com o terço no bolso e pedir. Para todos.
coisa maravilhosa, a criação de Deus. Tá bom, gente? Vamos alimentar a nossa alma. E com certeza, se a gente alimentar a nossa alma, aquilo que é caristia da vida do outro vai virar eucaristia da nossa vida. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos